Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz, nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Vamos embora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. No último vídeo nós lemos até o 20. Mudei aqui porque tá um pouquinho... Tá uma garoinha da ovelheira. Eu vim pra esse lado da parede, porque o outro lado ali tá garoando, gente. Então, gente, sem muita conversa, vamos começar a leitura da palavra de Deus, né? Aquela que nos acalma, nos traz paz, dá sabedoria, né? Abre nossos olhos, tira-nos do mundo do pecado, né? Que quando a gente começa a ler a Bíblia, né? Muitas coisas que a gente faz, que a gente achava que podia, que era normal, daí a Bíblia nos orienta e abre a nossa mente. Então, gente... Sejam todos bem-vindos e vamos embora para a leitura. Nós vamos iniciar no capítulo 21. E ele começa assim: a morte de Josafá. Então, vamos se acomodar. Nossa, meu comentário enorme. E o 21 inicia assim: depois, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhe deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E, subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. A impiedade de Jeorão. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que daria por todos os dias uma lâmpada a eles e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Constituíram para si um rei. Por isso, Jorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá, até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Judá, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grandes enfermidades por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Esses subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade, e o povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades.
e sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. 22. Acasias reina. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinham matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Chorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Gisrael das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para ver a Chorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Chorão, porque chegando ele, saiu com Chorão contra Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú o juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá, filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria. E o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabaete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabaete, filha do rei, Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Joiada unge a Joás como rei em Judá. 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou, e tomou consigo em aliança os chefes de Sem e Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zingri. Esses percorreram a Judá, e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá, e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso é o que haveis de fazer, 1/3 de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guarda das portas. E 1/3 entra na casa do rei, e a outra 1/3 à porta do fundamento. E todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Esses entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará guarda diante do Senhor. E os levitas cercaram o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíram no sábado. Saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei.
Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia, a voz do povo que concorria e louvava ao rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou seu vestido e clamou, traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhe, tirai-o para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque disseram o sacerdote, não a matais na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Aliança que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo, e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram seus altares e as suas imagens. E o Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às casas, às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo, em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor. Entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia à espada. 24. Joás dá ordem para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhe, saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe, por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e o puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém, que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram, e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tomavam-no, e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E, depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objeto para ministrar e oferecer colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocausto na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu.
E o sepultaram na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredires os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixaste ao Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizeram. Porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse, o Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram a todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus e seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Esses, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Zimeate, a Amonita, e Josabade, filho de Zirite, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, eu vou beber uma aguinha aqui. (26) Amazias vence os Edomitas. 26. 25. Perdão, pessoal, 25. Era Amazias a idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Joadã de Jerusalém. Ó, avião passando. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos, que mataram o rei seu pai. Porém não matou os filhos dele, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reinou a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, sobre capitães de milhares, e sobre capitães de 100, por todo o Judá. E Benjamim, e os contou de 20 anos para cima. E achou dele 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem a seu lugar. Por isso se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para as suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha. E do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém os homens da tropa que Amazias despediram para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon,
e feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. A gente, que vontade de espirrar. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhe incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, esse lhe respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haverá de ser ferido. Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não destes ouvido ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vejamos-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: Eis que tenho ferido os edomitas. E elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá comigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos, e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Astod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinham lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos
dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Uzias é atacado de lepra. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com ele no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 27. Vamos ver. 27. Jotão reina bem. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 cores de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que são escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. 28. O mau reinado de Acás. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá
um só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Exingre, homem valente de Efraim, matou a Maazias, filho do rei, e a Anziricão, o mordomo, e a Elcana, o segundo, depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: Eis que, irando-se ao Senhor Deus dos vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os mataste com uma raiva tal, que chegou até os céus. E agora vos cuidei em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste cativo de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens entre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os nossos pecados e a nossa culpa, sendo que já temos grande culpa? E já o ardor da ira está sobre Israel? Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo. E todos os que dentre eles estavam nus, e vestiam-nos, e calçaram-no, e deram-lhe de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acaz busca o socorro da Assíria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes, e a Aijolã, e a Gederote, e a Socó, e os lugares de sua jurisdição, e a Timna, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá, por causa de Acaz, rei de Israel, porque esse se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína, e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que são escritos nos livros dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Gente, aqui, deixa eu ver. 29. Ezequias manda purificar o templo. E tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental.
Ele disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas dos alpendres, que apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e as nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Os levitas purificam o templo. Então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Elisafã, Ziri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeuel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram a seus irmãos, e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. E ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias, e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias estabelece o culto a Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrifício pelo pecado, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros, e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as suas mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi, e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor, por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou, quando entoavam o canto, e a trombeta era tocada. Tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor, com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E o louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias, dizendo: Agora vós consagraste a vós mesmo ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor.
E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todos os dispostos de coração trouxeram holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isto em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração, para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocausto com abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação, para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Gente, vou terminar aqui no 29, porque vai ficar muito longo, né? Então, eu já li até aqui. Então, nós começaremos o próximo vídeo no 30. Como a gente vê nessas passagens aqui, todos os reis, né? Vinha um rei bom, reinava, o povo progredia, o povo vivia bem, né? Aí daí vinha um próximo e fazia tudo de errado, daí, né? O povo pagava, o povo penava, né? Adorava outros ídolos, levantava em volta da cidade, lá nos montes, e aí sofria, aí vinha um rei bom, o povo vivia bem. É que nem nos dias de hoje, né? Se um bom governo governa, com Deus na frente, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A gente vai viver bem, mas se um mal governa, a gente vai viver mal. Então, gente, essa foi a leitura do vídeo de hoje. Nós já estamos quase no final do segundo Crônicas e também já estamos quase no final de 2023. Já vamos entrar logo em dezembro, né? E até que eu li, ó, gente, já li toda essa parte aqui. Todos esses livros, que é muito bom. Isso aqui vai dando, né, pra gente também na nossa vida pessoal, a gente vê que quando a gente tem um Deus na nossa vida e a gente consagra a nossa vida a Ele, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos abençoa. Mas se a gente for negligente, virar as costas para Ele, Ele não vai te abandonar. Mas se você abandonar Ele, você vai sofrer. Então, andar com Deus, gente, é muito melhor, não é não? Fala aí, nesse mundão doido, nessa Babilônia moderna que a gente vive hoje, porque esse mundo é uma Babilônia, né? A gente foi muita coisa aí, tudo que era mal, que é pecado diante dos olhos de Deus, o povo hoje está fazendo como normal. Tá achando que não tem nada a ver. Vamos viver a vida livre, leve, solta, que não tem nada a ver. Que todo mundo vai pro céu. Mesmo não colocando a sua vida em santidade, é complicado. Mas não vamos falar, né? Porque nós não somos juízes. Mas vamos nos consagrar cada dia mais. Porque a gente está vendo o que está acontecendo e a volta de Jesus está muito próxima. Quem Deus fala, né? Quem é santo santifica mais. Quem é sujo suja mais. E aquele que está se sujando, se ele quiser se santificar para entrar no reino de Deus, é fácil, né, gente? É só apartar das concupiscências, das maldades, das ruindades, das coisas que não agradam a Deus. Ter uma vida reta, né? Uma vida limpa, uma vida consagrada a Deus, uma vida transparente. A gente tem que ter transparência, porque muitas das vezes a gente, né? Não estou falando assim só de quem não está na igreja, quem não é crente, quem não é cristão, até porque tem muita gente que acha assim que faz as coisas erradas, né? Hoje a gente vê muitos pastores, muita gente, aparecendo muita coisa errada. Eu não sei, essas pessoas lêem a Bíblia, mas eu acho que não entendem, porque Deus conhece nossos pensamentos. Às vezes a pessoa faz coisa errada, olhando pro lado, vê se o irmão não tá vendo, isso aqui não tá vendo, isso aqui não tá vendo. Mas Deus lá em cima vê tudo, gente. Deus conhece até nossos pensamentos, então não tem como enganar Deus, né? Às vezes a pessoa engana a si própria. Mas a mentira prevalece até a verdade aparecer, né? E Deus, Ele é verdade, Ele é justiça, Ele é misericórdia, Ele é benigno. Então não tem como a gente fazer as coisas erradas e achar que vai ficar escondido e Deus não tá vendo. Porque Deus vê através de tudo, das paredes, tudo. Deus conhece nossos pensamentos. E nós temos que orar sempre a Deus, para Deus vir na nossa mente, vir no nosso coração, né? Pra gente não... Porque a gente é fraco. A gente fala, mas somos todos pecadores e fracos. Se a gente bobear, a gente acaba pecando. Então a gente tem que orar muito, se apegar muito a Deus, entrar com Deus 24 horas na nossa mente, para poder o inimigo não querer entrar na nossa mente, né, gente? Não querer perturbar. Fazer a gente desviar das coisas santas. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Me perdoem que às vezes eu dei uma gaguejada. É que às vezes as vistas ficam meio embaçadas. Então, gente, até o próximo vídeo da Palavra de Deus, se assim Papai do Céu permitir. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo, pessoal.